Nessa aula de hoje a gente vai estar abordando alguns conceitos teóricos e em exercícios. Então espero aí que quem nunca viu módulo, né, ou função modular, vamos estar dando uma apresentada aí primeiro para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Frente a capítulo 13, a gente vai falar de módulo ou valor absoluto de um número real. Então, módulo ou valor absoluto de um número real, quando eu tenho essa representação aqui, né, módulo de A, eu estou falando que vai ser A, se o A for positivo, ou seja, ele vai ser positivo, ou ele vai ser menos A, se o A for negativo. Ou seja, se esse valor de A aqui for menor que zero, eu vou multiplicar por menos para ele ficar positivo. Então, 3. 3 é maior que zero? É, então continua 3. Menos 4. Menos 4 é menor que zero? É, então multiplico por menos, né, e vai ficar 4. Então é isso que é módulo. Ele vai sempre sair com valor positivo. Só que quando a gente tem algumas equações, você vai ver que isso acaba dando uma confusãozinha na cabeça. O princípio é o mesmo. Se a gente for tratar na geometria, o que representa o módulo? O módulo, gente, ele representa a distância entre dois pontos. É a distância entre dois pontos numa reta real. Se eu pegar o sinal de menos lá na frente, de menos 3 a menos 4, ou de menos 3 a 10, qual é a diferença entre esses dois pontos? A diferença entre dois pontos vai me representar o módulo, tá bom? A diferença entre esses dois pontos vai me representar um módulo. Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Essa diferença entre dois pontos vai me representar um módulo. Logo, o módulo é essa diferença que eu estou querendo aí, tá bom? Então, olha só. Quais são as propriedades do módulo? As propriedades do módulo são que o módulo ele sempre vai ser maior que zero, ou seja, ele sempre vai ser positivo, né, para qualquer x pertencente aos reais. O módulo, se o módulo for igual a zero, eu estou falando que o meu x é igual a zero. Né? Isso não é indiscutivelmente. Se o módulo é zero, o x é zero. A multiplicação de dois módulos, ou seja, a multiplicação de dois valores positivos, pode ser escrita como a multiplicação dos dois valores, e isso vai dar um resultado positivo no final. Por quê? Porque independente se o x ou o y for negativo, porque eu estou pegando dois valores positivos no final das contas e vai me dar um resultado positivo no final. Essa aqui é uma propriedade interessante, gente. Essa propriedade aqui que ele falou, ó, geometricamente, a diferença entre dois números é sempre um número positivo. Então, a diferença entre dois números pode dar um valor negativo, né? Se você pegar assim, 2 menos 10. 2 menos 10 dá menos 8. Só que, geometricamente, a distância entre esses dois pontos, entre 2 e menos 10, a gente vai ter uma diferença, né? Então, a gente está falando que a diferença, a distância entre esses dois vai ser representada pelo módulo, tá? É isso que estou querendo falar. Módulo de x ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado. Por quê? Porque o módulo de x sempre vai ser um valor positivo. Então, isso aqui vai me dar um valor sempre igual, né? O módulo de x pode ser representado como a raiz de x ao quadrado. Por quê? Porque se eu elevar x ao quadrado, isso sempre vai ser um valor positivo. E se eu tenho um valor positivo aqui, eu posso representar dessa maneira. E eu posso falar que esse módulo, ou seja, se eu fizer a divisão, uma divisão em módulo é proporcional à divisão dos módulos, tá vendo? Se eu pegar o módulo de x e dividir pelo módulo de y. Isso faz um tanto de sentido, gente. Por quê? Independente se esses números forem negativos ou positivos, se eu dividir aqui, no final, ele vai sair positivo. Aqui, eu estou pegando dois números positivos e dividindo. Logo, o número também vai sair positivo. Tá? Equação modular. Então, vamos lá para a parte que é o que é cobrado nos exercícios. Ele fala assim, ó, resolver a equação x... Deixa eu sentar mais para cá. Não entendeu a 5? Vamos lá. O que seria 5? Pensa nesse número aqui. Esse número não vai dar positivo? Esse número aqui, pega x, eleva ao quadrado. Não vai ser positivo? Porque todo número ao quadrado não é positivo. Extrai a raiz dele. Não tem que ser positiva, porque não existe raiz quadrada de número negativa. Então, ele está falando que esse cara aqui
é igual a esse cara aqui, né? Porque aqui vai ser positivo e aqui também vai ser positivo. Isso é importante, gente, para a gente substituir em algumas equações, tá? Tem algumas equações que ele coloca um módulo só de x e você não consegue sair dele de jeito nenhum, então você acaba facilitando na hora de substituir. Então, equação modular. Resolver a equação módulo de x é igual a 8. Tá. Se eu tenho um módulo de x igual a 8, eu tenho dois valores possíveis para x. Ou x pode ser 8 ou x pode ser menos 8. E fica fácil, né, a gente descobrir isso. Por quê? Porque ou vai ser 8 e ele vai continuar 8, ou vai ser menos 8 e eu vou multiplicar por menos 1 para dar 8. Nesse caso aqui, x menos 4 tem que ser igual a 10. Então, se eu for fazer de cabeça, eu pensei, aqui tem que ser 10. Aqui tem que ser 10. Então, eu poderia ter 14 menos 4 para dar 10, daria 10 positivo. Ou poderia ter menos 6. Menos 6 menos 4 dá menos 10. Menos 10, se eu multiplicasse por menos 1, daria positivo. Então, eu teria dois valores possíveis, né? E como é que eu faço isso na prática? Né? Pensando assim de cabeça, ficar rapidinho, porque já está tudo escrito aí os valores. Mas olha só. Ixi, não queria esquentar. A gente está vendo função modular. Então, eu vou fazer um breve resumo com vocês aqui. Primeiro, eu vou falar a definição de módulo. Então, perguntar assim, ó, o resultado pode ser negativo mesmo sendo modular? Quem é modular é o resultado. O x pode ser negativo, né? O x está dentro lá da equação. A gente vai entender isso. Por isso que às vezes fica um pouquinho confuso. Então, função modular a gente precisa primeiro entender. Estou copiando aqui, nem estou mostrando para vocês. Função modular a gente precisa primeiro entender o que é um módulo, né? Então, o que é um módulo? O módulo de um número real, eu assumo literalmente que é a parte... Deixa eu ter aqui rapidinho a configuração da câmera para parar de focar na minha mão. O módulo de um número real, eu já falei com vocês, que o número vai ser A quando isso aqui, se o A for maior que zero, e vai ser menos A se o A for menor que zero. Vou colocar aqui maior ou igual. Por quê? Sempre que eu tiver um número negativo, ele vai ficar transformar em positivo. Se eu pegar isso geometricamente, eu estou falando o quê? Geometricamente eu estou falando que pode ser considerada como um número positivo, considerado como distância. Por quê? Se eu estou considerando como distância, não existe distância negativa. Então, geometricamente, eu posso falar que é a distância entre dois pontos em uma reta. Entre dois pontos em uma reta. Aí me falaram, a gente tinha algumas propriedades, né? E a pergunta que foi interessante é assim, se o resultado pode dar negativo mesmo sendo módulo, e a gente vem, por exemplo, né, que x menos 4, o módulo de x menos 4 tinha que dar 10. Então eu sei que x mais 4, x menos 4, ou ele seria 10, ou x menos 4, ele seria menos 10. Conseguem enxergar isso? Por que o menos 10? Porque ele vai ser A ou ele vai ser menos A. Né? Então, eu quero descobrir o valor de x nesse caso. Então, o x pode ser negativo? Sim, o x pode ser negativo, porque o que não pode ser negativo é o resultado, tem que dar 10. Então, ficaria x seria 10 mais 4, né? Então, x aqui daria 14. E aqui eu faria que x seria menos 10 mais
4 e aqui x daria menos 6. Então, eu teria como resultado para x pode ser 14, que aqui daria 10, e x pode ser menos 6, que aqui também daria 10. Então, o que não pode ser negativo é o resultado. Tranquilo até aí? Se vocês estiverem tranquilos, se entenderem esse conceito, eu vou passar para o próximo, né? Então, esse seria o primeiro exemplo. O próximo exemplo, ele é um pouquinho maior. Por quê? Porque ele dá um módulo duplo. E o que seria esse módulo duplo? O módulo duplo seria isso aqui, ó. Desculpa, gente, tô com pigarrinha aqui na garganta. Então, vamos colocar a solução. A solução da nossa equação aqui seria menos 6 e 14. Então, o resultado pode dar negativo. No caso, seria o valor de x. Né? O valor de x possível para que isso acontecesse pode dar negativo. Vamos para o exemplo 2, que seria assim, ó, o módulo de 2x mais o módulo de x menos 1. O módulo de tudo isso tem que dar 5. Né? Então, quando a gente tem isso aqui, gente, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz em cima, só que eu tenho isso duas vezes. Né? Então, vamos prestar bastante atenção nesse caso aqui, que vai poder dar um nozinho na cabeça de vocês. Então, ó, primeiro, vou repetir igual o exemplo. Então, eu posso colocar aqui, deixa eu apagar. Então, eu posso falar que 2x mais o módulo de x menos 1 vai ser igual a 5. É isso? Ou que 2x mais o módulo de x menos 1 vai ser igual a menos 5. Por quê? Porque ou isso tudo aqui dá 5, ou isso tudo dá menos 5, para isso aqui sempre ser 5. Até aí, ok? Beleza. Então, eu estou falando que o módulo de x menos 1 tem que ser igual a 5 menos 2x, ou o módulo de x menos 1 vai ter que ser igual a menos 5, ou menos 2x menos 5. Certo até aí? Perguntaram assim, ó, por que eu tirei o módulo de 2x? Para poder resolver. Olha aqui, ó. Daqui não estava com módulo? Para tirar eu resolvi, ó. É como se eu separasse o módulo em duas partes. Esse módulo aqui eu separo nessa equação e nessa equação. Tá vendo? Então esse módulo aqui, ó, eu separei nessa equação e nessa equação. Estou aplicando a mesma regra, ó. Aqui 4 menos x era igual a 10, 4 menos x ficou igual a menos 10. Então, o que está dentro aqui é igual a 5, ou o que está dentro aqui é igual a menos 5. Beleza? Estou aplicando a mesma regra. Beleza. Aí eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei duas equações modulares. Encontrei essa equação e essa equação. Então, eu teria que resolver cada um separado. Né? Então, vamos fazer essa primeira. Vamos resolver essa primeira. Essa primeira, eu estou falando que x menos 1, o módulo de x menos 1, ele é igual a... Vamos colocar o menos 2 na frente, só para menos 2x mais 5. Não é isso? Então, eu estou falando duas coisas. Eu estou falando que x menos 1 é igual a menos 2x mais 5, ou x menos 1 igual, agora com o sinal trocado, né? Multiplica aqui por menos 1 e aqui por menos 1. 2x menos 5.
Entenderam o que eu fiz, gente? Olha só, estou aplicando a mesma regra. Esse módulo virou essa equação e essa equação. Certo? Se tiver alguém que não está acompanhando, gente, tem um menos aqui, ó. Perguntaram assim, não tinha que ser 2x menos 5? Não, ó. 2x passa para cá menos. Então fica isso aqui. Menos 2x mais 5. Tá certo. Tá? Beleza. Se teve uma dúvida aqui, tá, gente, nesse processo. Tá ok aqui até agora. Beleza, então vou resolver essas duas equações. Né? Agora eu posso resolver, não tem mais módulo nenhum. Então, passando esse menos 2 para o lado de cá, né, eu ficaria com 3x. Passando menos 1 para cá, ficaria 6. Não é isso? X, então, igual a 2. Beleza. Vamos fazer a próxima. Então, x menos 2x menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, teria menos x igual a menos 4. Logo, meu x seria igual a 4. Certo? Sempre tem que ter duas equações para um módulo. Sempre. Tá bom? Perguntaram assim, ó. Sempre tem que ter duas equações para um módulo? Sim. Olha aqui, ó. É a primeira definição que a gente mostrou. Eu tenho A ou módulo de A. Tá? Beleza, então essa é a primeira. Vamos resolver agora a segunda. Essa é a primeira. Vamos resolver a segunda. Na segunda, eu tenho a equação. Perguntaram assim, ó. Caso um dos resultados é negativo, você o considera ou isso não pode acontecer? Pode acontecer sim. Tá? A gente vai ver aqui, na verdade, a condição de existência, tá? De cada um deles. Vamos lá para a segunda. X menos 1, o módulo disso seria igual a menos 2x menos 5. Então, vou pegar esse módulo e vou separar em duas equações, certo? Ficaria ó, x menos 1 seria igual a menos 2x menos 5, ou x menos 1 seria igual a 2x mais 5, né? Multipliquei por menos 1 ambos os termos. Então, ó, de novo, tá vendo que esse módulo virou essa equação e essa equação. Resolvendo isso, passo x para cá, vai ficar 3x é igual a menos 1 passa para cá, fica menos 4. Então, x seria menos 4 terços. Resolvendo essa equação, ficaria menos x, né? Passando 2x para cá negativo, ficaria 6. Então, x seria igual a menos 6. Então, teria esses valores aqui. Tá, Juan, quais valores que vão representar a solução para a minha equação? Então, agora, quais valores que vão representar a solução para a minha equação? Eu teria que substituir todos eles na equação. Então, vamos substituir 2 aqui na equação original, para ver. Eu achei 4 valores, né? Vou colocar aqui, ó. 2, 4, menos 4 terços e menos 6. Beleza. Vamos substituir cada um deles na equação. 2. Se eu substituir 2 aqui, vai me dar 5? 2 vezes 2, 4, né? 4. Aqui, se eu substituir 2, 2 menos 1 dá 1. 4 mais 1, 5. Essa aqui dá certo. 2 é certo. 2 é solução. 2 é solução. Certo? Estou verificando. Se eu substituir por 4, 2 vezes 4 dá 8, né? Se eu substituir aqui por 4, 4 menos 1 dá 3, 8 mais 3, 8 mais 3 dá 11. Então, isso aqui não, 4 não é solução. Estão entendendo o que eu estou fazendo, gente? Eu estou pegando cada um desses valores, ó, cada um deles, e substituindo lá na minha
Equação principal. Menos 4 terços. Vamos substituir aqui, ó. 4 terços, substituir aqui. 4 terços, substituir. 4 terços menos 1 dá 1 terço. Né? 1 terço aqui. E eu tenho aqui 4, na verdade é menos 4 terços, né? Menos 4 terços menos 1 dá menos 7 terços. Menos 7 terços vai ficar positivo, 7 terços. Aqui, se eu substituir por menos 4 terços, vai dar menos 8 terços. Se eu somar as duas, menos 8 terços mais 7 terços vai me dar menos 1 terço, né? Então não vai me dar positivo, não vai me dar 5. Então esse aqui não é. Se eu substituir por menos 6, 2 vezes menos 6 dá menos 12. Não é isso? Se eu substituir aqui menos 6 menos 1, menos 7. Menos 12, aqui vai ficar positivo 7. Menos 12 mais 7 dá 5. 5 positivo. Então, de todos os valores que eu achei, minha solução vai ter os números menos 6 e 2. Juan, mas deu um número negativo aqui, ó. Esse número aqui é negativo. Sim, não tem problema eu ter um número negativo na solução. Por quê? Porque o que tem que dar correto é aqui. Né? Aqui que é o módulo que eu estou aplicando. Aqui é um valor que eu vou jogar aqui dentro. Tá bom? Vamos lá, perguntaram aqui. Fala assim, ó. Então, basicamente, separa as equações, depois se aplica um valor positivo e outro negativo para o módulo e, por fim, a gente verifica o resultado inicial. Isso. Então, gente, olha só. Eu vou colocar aí no chat para todo mundo ler. Olha só. Perguntaram isso aqui, ó. Colocando aí no chat para vocês. Então, basicamente, separa as equações, depois se aplica um valor positivo e outro negativo para o módulo e, por fim, verifica o resultado inicial. Sim, exatamente isso. Por que deu essa conta enorme nesse segundo exemplo? Porque a gente tinha dois módulos, ó. Um aqui e um aqui. Mas o que eu tive que fazer? Separei essa primeira, cada um me deu uma equação modular, separei cada uma das duas. O passo foi o mesmo. Ou seja, são dois passos. Separa a equação e aplica o valor para positivo e negativo. Perguntaram, precisa sempre tirar a prova real? Sim. Por quê? Porque quando a gente tem, sempre assim, né? Quando tem equações separadas. Quando não tem bonitinho assim, ó, uma equação modular que é igual a alguma coisinha. Vamos para um próximo exemplo? Terceiro exemplo aí que é um pouquinho diferente. Utilizando menos 6 dá menos 19. Não. Olha aqui. Quando eu utilizo menos 6 aqui na equação, menos 6 menos 7, menos 6 menos 1 dá menos 7, certo? Menos 7 sai positivo, que aqui tem um módulo, dá 7. Então vai ficar 12 negativo mais 7. Então 12 negativo mais 7 dá menos 5. Menos 5 com esse módulo maior vai ficar 5. Beleza? Estão acompanhando, gente? Então vamos para o próximo exemplo? Se tiver alguma dúvida, mandem aí, tá bom? Aí a gente volta. Então vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Vamos lá. No terceiro exemplo, o que eu tenho? Vou mostrar para vocês enquanto eu copio. O terceiro exemplo é isso aqui, né? Resolver essa equação aí que eu tenho. X menos 1 mais módulo de x mais 3, e isso é igual a 14. Então, tá vendo que ela é um pouquinho diferente, ó.
Aqui eu tenho um módulo dentro do outro, eu faço a regra duas vezes, e agora eu tenho uma soma de módulos. Isso aqui, gente, vai me dar uma equação linear, vocês vão ver. Vamos lá. Então, agora eu tenho dois módulos na mesma equação, só que eu não tenho um dentro do outro. Eu tenho dois módulos separados. Com dois módulos separados, a primeira coisa que a gente faz é calcular a raiz de cada uma delas, tá? Calculando a raiz, eu calcularia aqui, ó, x menos 1 igual a 0, logo x aqui é igual a 1, essa é a primeira raiz. E aqui x mais 3 igual a 0, logo x é igual a menos 3, e essa aqui é a segunda raiz que eu achei. Certo? Então, já achei minhas duas raízes. Por que eu preciso calcular as raízes? Para fazer basicamente um estudo de sinal. Né? Eu vou fazer 3 intervalos aqui, que eu tenho o valor aí entre esses intervalos. Por exemplo, se eu tiver valores menores do que menos 3, os termos x menos 1, os termos disso aqui, ó, eles vão ficar o quê? Eles vão ficar negativos, né? Então, olha só. O que ficaria nossa expressão? Deixa eu fazer uma linha temporal aqui. Vou pegar a régua. Então, nessa linha temporal que eu vou fazer para vocês. Vamos supor que aqui eu tivesse o menos 3. E aqui eu tivesse o 1, certo? Por quê? A partir daqui x é menor que 3, aqui no meio x vai estar dentro desse intervalo e depois daqui x vai ser maior que 1. Não é isso? Então vamos separar aqui, só para ver se vocês conseguem enxergar como que seria montado. Se eu pensar que a função módulo, né, para x menor que menos 3, eu teria um módulo, ou seja, isso aqui seria negativo, né, ou seja, a minha expressão para isso aqui ficaria assim, ó, menos x menos 1, por quê? Porque x não é menor, não seria negativo, então esse valor aqui seria menos a. Estou aplicando aquela regra lá do início, ó. Se o módulo de a é maior que zero, né, a é igual a zero. Se o a for maior que zero e o módulo de a igual a zero, igual a menos a, caso meu a seja menor que zero. Não é isso? Estou aplicando essa regra aqui, ó, essa regra aqui do início. Ou seja, como o meu valor está sendo menor que o meu a, né, menos 3 aqui, ó, menor que menos 3, então essa regra vai ser negativa. E o segundo termo da expressão também vai ser negativo. Então, menos x mais 3. Isso seria igual a 14. Certo? Beleza. Fazendo essa expressão, eu ficaria aqui com menos x mais 1, menos x menos 4, isso é igual a 14. Logo, menos 2x é igual a 16. Estes são os principais... Espera aí, gente. E meu x seria igual a menos 8. Tá, teve gente que não entendeu. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, lembrar dessa regra aqui, ó.
Essa regra aqui, vou colocar aqui na primeira, ficou mais bonito. O módulo de A sendo igual a A, eu tenho aqui o normal, certo? Ou seja, para A maior que zero, continua sendo positivo. Para A menor que zero, isso aqui é negativo. Tá. Se eu substituir aqui por menos 3 menos 1 dá negativo. Então tem que multiplicar por menos 1 essa expressão. Menos 3 aqui, ó, para números menores que menos 3. Se eu substituir aqui por um número menor que menos 3, menos 3,1 mais 3 vai dar negativo. Então as duas expressões seriam negativas. As duas expressões aqui seriam negativas. Logo, quando eu substituísse aqui, eu teria que aplicar a regra de menos A. Por quê? Porque ambos são menores que zero. Deu para entender? Beleza. Então eu achei aqui x seria menor que 8. Convém, né? Agora, se eu tiver o x menor que 3, ou seja, entre menos 3 e 1, né? Entre menos 3 e 1, eu ainda veria que o meu primeiro aqui, ele seria negativo. Por quê? Se eu substituir qualquer número menor que 1, isso aqui vai dar negativo. Então seria menos x menos 1. Certo? Se eu substituísse aqui um valor, agora já está maior, então esse termo ficaria positivo. Mais x mais 3. E isso seria igual a 14. Né? Então, resolvendo essa equação, menos x mais 1 mais x mais 3 ficaria com 4 é igual a 14. Porque esse cancela com esse, certo? Isso aqui não faz sentido. Eu não tenho uma equação. Não convém. Agora, se o valor de x for maior do que 1, se o valor de x for maior que 1, eu fico com a primeira equação aqui positiva, ou seja, x menos 1. A segunda equação também fica positiva, x mais 3, e isso é igual a 14. Então, eu ficaria com 2x mais 2, isso seria igual a 14. 2x passando 2 subtraindo, seria igual a 12. X seria igual a quanto? X seria igual a 6. Então, esse valor convém e esse valor convém. Então, vamos recapitular. Se eu tenho a equação separada, primeira coisa que eu faço. Primeira coisa, achar as raízes, certo? Então, vamos colocar aqui, encontrar as raízes. Beleza. Então, a primeira coisa é encontrar as raízes. E a segunda coisa? Perguntaram assim, ó, sempre vai ter que usar essa regra do ar para a função modular, sim, tá? Para a função modular, sempre usa a regra do ar. Segunda coisa. Ô, gente, eu nem coloquei passo, coloquei coisa. Será que a gente é mineiro? Daqui a pouco falar, tem que coisar o trem. Então, primeira coisa é encontrar raízes. Depois que a gente encontrou raízes, a gente vai fazer esse estudo do sinal para cada função. Né? Então, montar a equação. Montar a equação. Analisando o A. Tá? Ou seja, equações, se a minha equação, se meu A, ou seja, se meu valor dentro do parênteses, ele der menor que zero, eu tenho que lembrar de multiplicar a equação por menos. Se a equação dá maior ou igual a zero, a equação vai ficar positiva. Então, a gente vai aplicar essa regra aqui. Tá dando para acompanhar, galera?
Perguntar se na primeira não é 17. Porque na primeira. Eu fiz conta errada aqui, é menos 3, tá? É 16 mesmo. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 passa 2. Obrigada. É 16 mesmo. É isso aí. Eu tinha multiplicado que apareceu um 4 do nada aqui. Perguntaram assim, pode ser que o A venha incógnito também, né? Tem que descobrir. Sim, pode ser o caso que o A. E lembrando que o A seria a equação, o próprio módulo, né? Aí ele poderia perguntar aí qual seria o valor desse módulo, ou o valor da equação para que isso aconteça. Então vamos lá, repetindo os dois passos. Primeiro passo, encontrar as raízes. Então encontramos as raízes de cada um deles. Segundo passo, montar a equação analisando o A. Como assim? Coloquei as raízes, então eu vou analisar para valores menores que menos 3. Se eu substituir por menos, vamos colocar menores, coloco menos 4, tá? Menos 4 aqui, menos 4, menos 1, menos 5. Dá negativo, então eu teria que multiplicar por menos 1. Menos 4 mais 3 dá menos 1, dá negativo, então eu teria que multiplicar por menos 1. Olha aqui a multiplicação por menos 1. Aqui, não deu certo essa posição. Aqui, tá vendo? Aqui e aqui. Ou seja, eu multipliquei a minha equação no módulo por menos 1. E isso foi igual a 14. Então eu resolvi, achei meu resultado aqui. Depois, se eu quero entre menos 3 e 1, posso substituir aqui por 2, por exemplo. 2 menos 1 dá menos 1. Ou 2 menos 1 dá 1, né? Então, desculpa, falando besteira aqui, ó. Menos 3, então menos 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então isso daria negativo. Multiplica pelo sinal. Tá vendo? Aqui, menos 2 mais 3 dá 1. Aqui não multiplicou, o sinal permaneceu o mesmo. Por quê? Porque eu estou aplicando essa regra aqui embaixo. Se o A dá negativo, multiplica por menos. Se o A dá positivo, continua ele. Esse aqui é o caso, ó. E depois eu resolvo essa equação. Vi aqui que isso não convém. Por quê? 4 não é igual a 14. É impossível resolver isso aqui. Aí eu passo para depois, analisando depois da raiz. E o que acontece? Se eu tiver valores maiores que 1, posso substituir por 2. 2 menos 1 dá 1. 2 mais 3 dá 5. Então eu sei que todos os valores vão ser positivos. Então permanece o A. Se permanece o A, eu vou substituir aqui deixar a mesma equação com valores positivos, certo? E resolver essa equação, achei os valores aí de cada um deles. Deu para entender, gente? Deu para pegar? Ó, hoje eu não vou dar mais nada, também que o tempo tá acabando. Aí amanhã a gente vai falar sobre inequação modular e vamos falar sobre gráficos e vamos fazer exercício. Quem quiser já adiantar, vocês podem aí ver a questão 4, tá bom? Fala de inequações. Deixa eu passar uma de equações, porque aqui a maioria está falando sobre gráfico. Aqui, ó. Anotem aí. Vou colocar aqui para vocês, para quem quiser dar uma estudada no que a gente viu hoje, tá? Então, a questão 6. A questão propostos, tá? Vou falar de aprendizagem primeiro. A aprendizagem, a gente vai ter aí questão 2, que a gente já viu. Questão, a gente não viu na equação ainda, vamos deixar para falar depois. Questão 6. Questão 7. Questão 7.
De propostos, para quem for estudar, o que a gente está pegando aí? Questão 5. A gente não viu gráficos ainda. E sessão Enem, tá, gente? E sessão Enem. E questão 13. Para quem for estudar aí, hoje para amanhã, a gente tem esse exercício aí para a gente já praticar essa matéria. Então, aprendizagem 2, 6 e 7, propostos 5 e 13 e a sessão Enem. Deixa eu voltar aqui. Colocar minha carinha para vocês. Beleza, gente. Ficou claro aí o segundo passo? Deu para pegar a matéria? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, anotem aí. Na aula de amanhã a gente vai lá e tira essas dúvidas aí, tá bom? Depois dessa matéria, a gente vai estudar outro tipo de função, que é a função exponencial, e começa a ser bem aplicável aí no que a gente usa, tá bom? Então é só isso que eu tenho para hoje. Um beijão e um abraço para vocês. Bom descanso, bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Não, gente, não cortei o cabelo todo, tá bom? Aqui, ó. Só cortei do lado aqui. Valeu. Obrigado.